E aí, galera, sejam bem-vindos ao RocketCast, o podcast que vai fazer sua empresa virar um foguete. O objetivo é ajudar você, dono de empresa, a melhorar ou até salvar a sua empresa, com informações importantes e de fácil compreensão pela linguagem simples, para que todos vocês possam entender. E se você quiser ficar por dentro de novos episódios que saem toda semana aqui do RocketCast, é fácil. Tem o nosso grupo de WhatsApp onde a gente divulga todos os novos episódios, ok? E no episódio de hoje nós vamos falar com Luiz Fernandes, está aqui na minha frente, seja bem-vindo. O Luiz Fernandes tem MBA em Finanças pelo IBMEC, MBA em Marketing pelo FGV, MBA em Executivo em Gestão Empresarial pela FGV, pós-graduação em Gerência Contábil e Auditoria pela Fafipa, graduação em Ciências Contábeis pela Fundação Fafipa também, e além disso, uma vasta trajetória e experiência profissional. Gerente geral do Sicredi, gerente administrativo e financeiro da Vamol, gerente financeiro do Grupo Romagnoli, gerente administrativo e financeiro da Minorgan Superbac, gerente financeiro do Grupo Mascarello, consultor da LCF Soluções Empresariais, Financeira e Educacionais, diretor financeiro da Pisa Bettioli Consultoria Empresarial, gestor administrativo e financeiro da Cooperativa Habitacional Colinas, Cascavel, diretor financeiro atual, né? Diretor financeiro da Vicolog Transportes Limitada, conselheiro financeiro da Fertisolo Insumos Agrícolas e agente Stark de Investment Banking. Além disso, tem aí Business Valuation, aluno do João Kepler, né? CFO da Nova Economia, B-Academy, reestruturação de empresas e turnaround do mundo financeiro, gestão financeira pelo Insper São Paulo e, enfim, uma carreira aí de muito tempo, muita experiência, né? E eu quero desejar as boas-vindas a Luiz Fernandes, seja bem-vindo. E com esse currículo impressionante, eu gosto de sempre começar pela parte, vamos falar assim, quem é o Luiz Fernandes, né? Aonde nasceu? Conta pra gente aí um pouco da sua trajetória de vida, onde que você nasceu. Não, perfeito, Herbert. Eu que agradeço o convite, estar aqui, uma honra muito grande. Parece que eu só estudei, né? Trabalhei. Né, nasci em Nova Londrina, lá no noroeste do Paraná, e me casei, tivemos 3 filhas, né? Casei com a Márcia, tivemos 3 filhas, a Natália, a Amália e Luísa, e comecei no Bamerinos, né? Então, só os antigos conhecem. Então, eu comecei a minha trajetória profissional em banco. E depois, aí fui estagiário da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, um período, e Com entrei que no... idade o senhor começou? Então, eu comecei com 18 anos, né? 18 anos. 18 anos ali, comecei já a escriturar no Bamerinos, né? Era um belo banco para se trabalhar, aprendi muito ali. E depois, aí ingressei no Sicredi como contador. E aí fiquei 8 anos ali em Nova Londrina, quando cheguei à gerência geral, e aí fui convidado para vir para Mandaguari. Aí fui para Mandaguari como gerente geral, e ali fiz mais 8 anos, né, nesses 8 anos de trabalho, e aí saí de vendedor de produtos e serviços financeiros e fui para o outro lado da mesa, né, como comprador de produtos financeiros, né, como executivo. E aí foi minha trajetória, né? Comecei na Vamol, que é uma indústria de móveis. Foi ali que eu comecei a observar, né, o trabalho executivos da empresa, né? Mas eu, como bancário, né, como gestão financeira, eu visitei muitas empresas, mas muitas empresas. E eu fui aprendendo ao longo dessas visitas, ter um feeling, né, de ver como esse empresário queria, qual era a necessidade dele, quais eram os erros financeiros que ele cometia, por que ele estava buscando crédito.
Aí eu aprendi também a ver se ela estava falando uma coisa correta, se estava querendo enganar, enfim. Você vai, é uma carreira que você vai aprendendo a ter um feeling, né? A ter um feeling de quem você está conversando. Então eu já vi, se eu contar aqui, diversas experiências. Por exemplo, uma vez eu estava visitando um cliente, junto com o gerente, né? Eu era gerente geral e estava o meu gerente de contas. Então, estavam ali falando de negócios. E ele pegou, falou assim, ó, olha essa caneta, como é. E realmente, eu peguei a caneta, olhei, eu falei, aperta aí. Eu apertei e me deu um choque. Aí ele deu risada, né? Aí eu peguei, naquele momento, eu achei assim, não é uma pessoa séria, né? Isso não é o momento, né? Se nós tivéssemos um ambiente para isso. Aí, mas assim, nós estávamos falando de negócio. Então eu vi que ele não era uma pessoa, ele era um menino, era um jovem. Aí eu falei pro meu gerente, nós temos que ir embora, eu tenho outro compromisso. Não, mas não, eu tenho que ir embora. Eu falei, olha, eu não sou. Ele foi sarcástico, né? Fez uma brincadeira. Não vamos dar dinheiro para ele, né? E foi uma acertada, porque ele quebrou, né? Então, ou seja, ele não tinha seriedade com os negócios dele. Então, eu quando ia visitar uma empresa, eu sentava na recepção e observava tudo. Então, eu já fui numa empresa, e a empresa olhava os funcionários desmotivados, a secretária gritando, nervosa. É o ambiente, né? Tá ali, o dono também assim. As pessoas lá fora, os veículos sucateados. Você vê que a empresa toda sucateada, as pessoas sem ânimo, né? Sem energia. Mas quando eu adentrei no escritório do dono da empresa, era um palácio. Ele abriu uma geladeira assim enorme, falou: você quer beber? Tem uísque, 18 anos. Eu falei: meu, peraí, né? É a tal negócio, é o dono rico, empresa pobre. Então isso não vai. Ele suga da empresa o que tem. Não, mas é dele? Sim, é dele. Mas ele está matando a galinha dos ovos dele de ouro. A vaca leiteira dele está matando. Então, e aí o cara falou: olha, eu tenho um avião. Eu falei: mas é para você ver tuas obras, que ele era empreiteiro? Não, não, é para mim ir para Camboriú, ir lá na praia e tal. Então, eu saí e neguei o crédito. E o cara também quebrou ao longo. Então, ou seja, essa trajetória, experiência, né? Até que um dia eu comecei a trabalhar no Grupo Romagnoli, uma empresa espetacular, de um nível de governança absurdamente. Não conhecia uma empresa tão organizada que me deu um grande know-how. E fui convidado para vir para Cascavel, no Grupo Mascarello, como você leu, para atuar como gerente financeiro. E ali comecei. Aí veio a pandemia e todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então tudo mudou. E aí eu saí do grupo e eu queria empreender. E eu falei: vou ficar por aqui mesmo. Gostei da cidade, gostei do clima, da acolhida que eu tive aqui. Então eu aqui permaneci e aqui estou. Legal, legal. Eu vi o senhor falando sobre a questão de várias empresas quebrarem, né? Já presenciou isso várias, eu acho que várias e várias vezes, tanto próximas como também dentro dos bancos, né? Acho que isso é muito, muito fácil de ver. E qual que é o principal motivo hoje da quebra de uma empresa? Né? O que que leva a isso? Eu sei que é uma escalada, né? Mas o que que leva à quebra de uma empresa? Olha, Herbert e ouvintes, né? Chama-se caixa. Uma empresa que não tem caixa, caixa é dinheiro, né, disponível para honrar os compromissos. Imagina você ter um bom produto, você tem um excelente produto, uma fábrica fantástica, mas você não consegue honrar com compromisso com os funcionários, com os fornecedores, a tua credibilidade, a qualidade do teu produto, ele cai por terra. E outra, né, quando a empresa não tem caixa, ela não tem fluxo, ela não consegue honrar, o empresário ele dedica a sua energia, que era para o negócio de expansão, de estratégica, ele fica só apagando incêndios, né? Então ele fica ali: o que eu faço? E aí é uma coisa importante, né? Porque ele não consegue olhar o fluxo de caixa de longo prazo. Então ele todo dia ele fica pensando no hoje, agora, o que eu vou pagar hoje, como é que eu vou pagar? E ele faz a qualquer custo esse pagamento. Então, o caixa é tudo para mim, na minha concepção, né?
porque é o pulmão, né? É o pulmão, você tem caixa. Então, quando começou a pandemia, os grupos empresariais de grande porte, eles fizeram, a Ambev colocou 10 bi no caixa. Não sabe o que ia acontecer. Não sabe o que ia acontecer. Então, imagina, eu estava numa empresa de transporte, é notório, aí fechou, então ninguém ia comprar mais ônibus, né? Então, claro, então aquele setor ficou totalmente atingido. E se você tinha caixa, você atravessa. Se não tem caixa, você não atravessa. Você não consegue, né? Então, a questão é caixa. Caixa é o rei na companhia. E muitos não sabem disso. E não sabem fazer gestão de caixa. Não sabe o que é a importância do caixa. Ele usa o financeiro dele como contas a receber, contas a pagar. Tá, e é isso mesmo. Não está errado. Ele tem que pagar, ele tem que receber. Ele tem que vender, receber, e aí ele tem que pagar para produzir. Está tudo correto. Mas ele não sabe fazer um financeiro estratégico. Como ele pode ganhar mais ou melhorar o seu fluxo para tomar decisões. Às vezes sobra dinheiro, ele fica parado o dinheiro, por exemplo. Ou ele põe na poupança, que é o pior investimento. Também não deve colocar em ações. Na empresa que eu trabalhei, vamos pegar um volume do caixa e aplicar em ações que está dando, mas não se faz, né? Não, mas eu sou dono, eu faço, fez. Aí as ações estavam subindo, caiu, você não teve rentabilidade. O risco da ruína, né? Foi ruim. Então, ou seja, não se pode ser ousado demais e nem parado demais, né? Então, você tem que estar o quê? Olhando existe oportunidade de você rentabilizar o seu fluxo. Então, e outra, né? De banco, só dá dinheiro para quem não precisa, né? Então, quando você está como se diz, com dificuldade, com bastante dificuldade de caixa, aí o banco vê uma oportunidade. Ele vai te cobrar tarifa, ele vai te cobrar taxa, ele vai te cobrar uma taxa maior, né? Então, no grupo que eu trabalhava nas empresas, eu olhava assim, quando eu precisava de caixa daqui um mês, então eu já começava a mexer com o mercado. Acho que eu estou precisando, faz uma cotação. Mas é para quando? Não, daqui um mês. Mas não era, né? E aí você começa. Não, já foi aprovado, está aqui. Aí ele... Não, mas está caro, não quero, mas eu vou precisar. A empresa vai precisar. Aí você negocia a taxa menor. Quando você chega lá, eu preciso de dinheiro para quando? Para onde? Aí ele vai vir com taxa maior. É o mercado. Os bancos... Demanda e procura, né? Demanda e procura. É a lei do mercado. O caixa e o capital de giro é basicamente a mesma coisa? Não, não é. Porque o teu caixa, ele também tem recursos para investimentos. Capital de giro é uma coisa, investimento é outra coisa, né? Mas o caixa é o mesmo. Quando você pega o seu recurso, que é para o seu capital de giro, e utiliza para investimento, você está cometendo um erro que vai ser cobrado posteriormente. Então, por exemplo, você tem um caixa, está sobrando dinheiro, não gosta de dever. Tá, tem dívida que não é mal, tem dívida que é boa. É uma alavancagem, você vai pegar dinheiro, né, dinheiro de terceiros, com uma taxa menor, com prazo longo, você vai financiar seus investimentos. Então, por exemplo, se você pegar, você tem um caixa sobrando, aí você pega o seu capital de giro, que é para o seu giro, aí você vai investir. Todo investimento, ele demora para retornar. Todo investimento. Eu trabalhei em uma companhia que eu assim, admirei e aprendi também. O dono, todo investimento tinha que passar na mão dele. Uma empresa que faturava mais de 400 milhões, não importa, R$500 tinha que passar na mão dele. E para que você quer isso? Imagina, você vai comprar uma cadeira de R$10 mil para o teu diretor comercial sentar. Ele não é para ficar sentado em cadeira, ele é para estar correndo no trecho. Para que você vai investir isso? Que retorno esse investimento vai ter? Outro exemplo, né? Vamos comprar uma televisão para passar, não seria um monitor, mas uma televisão grande para fazer treinamento. Aí para quem vai comprar de uma alta tecnologia que você não vai utilizar a tecnologia? Ao invés de pagar 5 mil na televisão, eu vou pagar 1.000 grande, que tem o mesmo
A mesma Funcionalidade vai funcionalidade ser igual. Então, ou seja, o investimento tem que ser feito com recursos de longo prazo. Eu visitei uma empresa e eles faziam fabricantes de panelas, né, de coisas assim, e muito organizada, coisa mais linda, né, show. E aí o dono, com orgulho, falou: olha aqui, eu fiz isso, tal. Aí eu falei: e tá aí o teu capital de giro? Não, tá tudo aqui, né? E como é que ele ia transformar os tijolos, a fábrica? Aí ele precisava de dinheiro, capital de giro. Aí ele tinha que dar garantia o prédio. Se ele fizesse pelo BNDES, pelo BRDE, pelos bancos de investimento, ele conseguiria investir por uma data, pagamento de longa data, que não ia ferir o caixa, mesmo estando com dinheiro no caixa. Então, são coisas diferentes. O capital de giro, ele é o seu giro, é o recurso que está no teu caixa, né? Mas como é que eu vou separar isso no meu caixa? Não, tem aplicações de curto, de médio, de longo prazo. Então, se você pega um recurso que você vai fazer investimento, você pode colocar numa aplicação que vai demorar um pouco mais, né? Você vai colocando a longo prazo. Então, ou seja, o caixa, né? Ele está ali recurso de capital de giro e de investimento. Capital de giro é para a sua atividade. Investimento é a longo prazo. E como calcular hoje? Eu sei que é meio complicado, mas se puder dar uma breve introdução, como que o pequeno empresário chega nesse. Tá, eu preciso de tanto. Vamos lá, deixa eu pegar uma hipótese aqui, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que às vezes têm um determinada verba, um determinado valor guardado, uma pessoa passou 10, 15 anos juntando uma grana, conseguiu ali 200 mil reais, né? E a pessoa fala: "Pô, tenho 200 mil reais, eu posso montar um negócio, posso montar uma loja de calçado, um pequeno empreendimento." E a pessoa vai lá e gasta todo esse dinheiro, que geralmente não tem esse conhecimento da necessidade do caixa, né? E gasta todo esse dinheiro e abre a loja sem nem um centavo na conta para o próximo dia, né? E isso, eu acho que é o grande motivo da quebra de muitas empresas logo no início, no primeiro ano, no segundo ano. Qual seria a dica para essa pessoa, né? O que ela deveria pensar? Pô, vou abrir uma empresa, quanto que eu tenho que deixar ali no caixa, né? O que. Perfeito. Então, por exemplo, né, é muito interessante isso, né? Primeiro, ele tem que ver qual vai ser o custo fixo. Custo fixo é aquilo que, se ele abrir a empresa dele ou não abrir a empresa dele, se ele vender ou não vender, ele vai ter que pagar. Exemplo, salário dos funcionários, a luz, telefone, contador, o sistema, que hoje internet, o aluguel se tiver. Então, esses custos fixos, então ele tem lá um custo fixo, tá lá de 10 mil, 15 mil, 20 mil. Então, ele tem que ter, no mínimo, um capital de giro para ele suportar uns 6 meses. Se ele não vender, se ele vender, ele tem algo para poder bancar isso. Quando uma empresa ela abre, então a pessoa abre com conhecimento, com dificuldade, então e aí ele é o dono do negócio. Então ele acha que ele também tem o salário dele, que ele tinha na empresa e não dá, não vai rolar, né? Não vai dar certo. Então, por exemplo, se ele tem 200 mil, tá? Se ele vai investir 200 mil para abrir e ele vai ficar zero, como eu comentei um exemplo, ele não tem como, né? Porque ele não vai. Aí o custo dele vai ser 15 mil mês. Porque ele não sabe se vai faturar. Em 93, se você olhar aí, eu fiz uma pós-graduação com o professor Toesca, né? E eu, até hoje, eu conto esse exemplo que lá naquela época ele falava que ele foi chamado, um empresário montou um motel. Ele criou um motel e gastou 1 milhão, por exemplo, né? Vamos colocar em valores de hoje. E ele não tinha capital de giro. Chamou ele para dar uma consultoria para ver que preço, como é que ele ia. Então ele falou assim: tá, qual é o teu capital de giro? Não, tá tudo aqui. Então, vende a empresa. Porque o que vai acontecer? Daqui 30 dias, ele vai, 30 dias, ele vai ter os funcionários, ter a luz, ter o imposto, tem tudo. E daí? E motel é uma atividade pior ainda, né? Que você não tem nem noção, né? Como é que você vai, como é que é o movimento, né? Para isso. Então, o que aconteceu? Vende. Aí ele vendeu por 900 e ficou no lucro ainda, né?
Então, o capital de giro, a necessidade de capital de giro, o caixa, ele quebra uma empresa. Se ele tem, né? Ah, mas como é que ele faz? O que ele pode fazer, exatamente, né? Ele vai... Como é que muitas pequenas empresas cresceram e vão crescer, né? Elas podem, mas vai com muita dificuldade. Você comentou, antes de nós darmos entrar aqui, eu tenho dado do Sebrae. A mortandade de empresas é gigante, né? Não tive... Mas eu tenho um dado, eu tenho uma apresentação que eu fui fazer uma palestra exatamente nisso. A mortalidade das empresas que se iniciam, exatamente porque ela sai, não entende o que é esse capital de giro, não entende o que é um fluxo de caixa, não entende, né? E ela tem dificuldade. Então ela vai ter dificuldade de honrar os compromissos. Você vai trabalhar numa empresa que não te paga? Não vai, né? Ninguém vai, eu também não vou. Então aí a pessoa vai desmotivando, não consegue ver. E aí ele desiste. E aí o funcionário desmotivado não vende. Aí pior, tudo vai piorando. Às vezes dá certo, né? Às vezes você começa com um custo baixo. Eu estou lendo aqui Na Raça com o Guilherme Benchimol. Se você leu o livro que criou o criador da XP, é fantástico, né? Ele saiu do Rio de Janeiro, fugindo meio do pai, né, que ele queria ser médico. Ele trabalhou em algumas casas de financeiras, de investimento, e lá no Rio Grande do Sul ele foi rei, né? Você trabalhou na casa tal. Então ele tem mais ele, um sócio e uma secretária. A secretária, ele deu 20% para a secretária ser sócia dele, né? 20% de nada é nada, né? Só que hoje ela vale quanto, né? Não sei quantos bi, então 3 bi, 20% de 3 bi, quanto que vale? Então eles não tinham nada. Então, ou seja, aí alguém ajudava, o pai ajudava, a mãe ajudava, né? E eles com dificuldade. Aí fecharam um negócio, outro, e a coisa foi crescendo. E ele sempre pensou, né? Não dar passo maior que a perna, como a gente vê no ditado. Então, ele sempre dava, ele ia crescendo e aí ganhando escala, preparando escala. O empresário tem que pensar nos ganhos de escala, ele vai ampliando. Tem muita gente que abre assim, abre filiais e esquece desse grande detalhe, né? Custo fixo, porque todo mês ele vai estar ali batendo na tua porta. O custo variável, se eu vendi, eu pago. Se eu não vendi, também não tem. Então, ou seja, a dica que eu dou, quem tem um recurso, quer fazer um investimento, ele tem que ver qual é o custo fixo dele e ele tem uma reserva. Talvez ele não precise, mas se ele tem essa reserva, ele pode se bancando. Ele vai se bancando, né? Aqui a gente tem três coisas. Gostaria que falasse um pouco sobre cada uma delas, de que formas elas se complementam, qual é mais importante. Eu acredito que todas elas são importantes, mas é coisa que tem muita gente que às vezes não tem noção do que é cada uma e acaba confundindo uma com a outra, que é faturamento, né? Fluxo de caixa e lucro. A empresa pode ser altamente lucrativa e quebrar por falta de fluxo de caixa. Pode faturar milhões e não ser uma empresa lucrativa, né? Então, eu vejo assim, muitos empresários ou quem pensa em empreender, olha um faturamento e às vezes fica de olho brilhando, né? Por questão do faturamento. Mas, e até na hora de uma aquisição de uma empresa também, né? Às vezes a pessoa olha lá, eu vou comprar uma empresa, vou fazer uma aquisição e vê lá o faturamento da empresa mês a mês, nossa, faturamento bem bacana. Mas talvez essa empresa não tem fluxo de caixa ou não tem lucratividade. Enfim, tu consegue dar uma explanada sobre esse tema? Eu gostaria mesmo. Por exemplo, Herbert, veja bem, uma empresa sem faturamento ela não existe. Então a parte comercial ela é extremamente importante no processo. Só que se o comercial for 100% comercial, ele quebra a empresa. Que ele quer vender, não importa como, de que maneira, se é longo prazo. Então o faturamento ele tem um papel fundamental. Tudo começa com faturamento. Uma empresa não tem. Outra coisa, mas uma empresa sem resultado não é empresa. Ela não deveria nem nascer.
Uma empresa que, até empresas, né, vamos dizer assim, sem fins lucrativos, elas têm que dar resultado. Você pode pegar qualquer instituição, ONG aí, né? Não, tá bom, tem que fechar, né? Eu tenho tanto de receita, eu tenho tanto de gasto. Zerei, beleza. Se faltou, tem um déficit, alguém vai ter que pagar. Né? Se sobrou, reinveste no negócio. Então, ou seja, faturamento, ele brilha os olhos. Eu faturei tanto, mas qual foi o teu resultado? Tá. Aí nós temos a questão econômica e questão financeira. O que é uma questão econômica, né? A empresa fatura, ela faturou, pagou o custo variável, que é a mercadoria. Depois, aí deu a margem bruta, né? Que é o lucro líquido. A margem de contribuição, que é o lucro bruto, perdão. Então, aí ele tem os custos fixos e o que sobra é o lucro. Então, esse é o ponto. Então, por exemplo, eu tenho um artigo no LinkedIn, no meu LinkedIn, que fala: prazo quebra uma empresa. Prazo quebra uma empresa. E exatamente isso, porque o DRE econômico, ele faturou, não importa o que prazo você vai receber. Você comprou, você não importa o prazo que você vai pagar. O teu custo fixo é ali. Então, você faz essa contagem. Então, você pode... Então, vamos dar um exemplo bem simples. Então, você comprou um produto por R$50, por R$100. Aí, você vendeu por 200, certo? Então, você vendeu por 200, você pagou 100, sobra quanto? R$100. Aí, o teu custo fixo é R$30. Então, sobrou 70. Poxa, empresa lucrativa. Ela deu resultado. Eu vendi por 200, paguei 100, né? Sobrou 100. Paguei meus custos fixos, com aluguel e tal, 30. Sobrou 70. Meu Deus, empresa altamente lucrativa. Tá, agora eu vendi para receber com 30, 60, 90, 120. Eu comprei à vista. Já vai dar, né? Ou eu vendi, por exemplo, para 60 dias. Só que eu comprei à vista, que estava mais barato. Fui lá. Então, ou seja, eu recebi 0, paguei 100 e o meu custo e a minha despesa fixa é 30. É à vista também. É à vista. Então, eu tenho 130 de déficit financeiro. Vamos, né, não é prejuízo, né? De desencaixe. Desencaixe de caixa, né? Porque, agora, o mundo perfeito é você vender à vista, comprar à vista, pagar à vista, aí não tem diferença. O prazo que faz total diferença. Eu fui visitar uma empresa a pedido para dar uma consultoria. A consultoria demorou 10 minutos. 10 minutos, Hermes. Simplesmente 10 minutos. Eu fiz uma pergunta para ele, foi a seguinte. Eu falei assim: meu amigo, como é que você vende? Ele falou: não, eu vendo para receber com 75 dias. Não, como é que é? Você vende o teu produto, você vai receber daqui 75 dias? Não, com todo mundo. E se o cara quiser pagar antes? 3% de desconto. Você está quebrado. Não, mas como? Você não pegou um papel? Como é que você está quebrado? Não. Simples. É simples. Tuas vendas é 95% a prazo. Mas como é que você sabe? Não, porque tem 5% que não gosta de dever. É uma estatística, né? Ele vai e quer pagar, ele não quer ficar devendo. Bom, você vai receber daqui 75 dias. Você comprou para pagar com 75 dias? Não. O teu funcionário vai receber daqui 75 dias? Não. A luz vai... Não. Então, daqui 30 dias você não recebeu. Mas você tem o teu custo com a mercadoria que você comprou, tem imposto, tem água, tem luz, né? O funcionário. E daí? Mas depois você tem mais 30 dias. E você não recebeu ainda. Aí tem mais 15 dias. Aí eu antecipo. Ele falou: ah, legal, que taxa? Duvido você não antecipar com uma taxa menor do que 4%, 5%. E você está dando 3% de desconto para quem paga à vista. Então, meu amigo, você quebrou. Simples, você está quebrado. Você já injetou, porque tem um colchão aí, né?
e precisa ser colocado, que aí é necessidade de capital de giro. Agora, se você tem grana ali, você suporta, você tem, beleza, alguém tem que financiar. Se não é o fornecedor, é o banco. E o banco é caro. Ou é o banco, ou é o fornecedor, ou é você. Então, o que acontece, né? É exatamente isso. É essa a pergunta. O resultado econômico, ele pode ser bom. Claro que, olhando economicamente, a empresa está dando lucro. Não está errado. Mas financeiramente, ela não está gerando caixa, a gente chama. Então, isso também mata uma empresa. Eu posso falar alguma coisa sobre geração de caixa. Aí é onde falou no início, né? Que o que quebra hoje, eu acho que o principal problema é falta de caixa, Falta né? de caixa. E hoje, você acredita que o principal problema das empresas no mercado é a falta de caixa ou não? Existe algum problema pior que esse? Não, Enfim, aí vem a os questão. mais presentes, vamos falar assim hoje. Não, Herbert, vamos analisar, né? Eu cacho, porque eu estou mais no financeiro, na veia, mas uma empresa que não vende, ela quebra. Ela, sem vender, ela não tem subsistência. A venda recorrente é a melhor. Todo mês tem que levantar, pôr a equipe e sair a vender, né? Quando você tem uma receita recorrente, você vende o cliente vai pagar por 12 meses, né? Você vai, não parcelado, mas algum serviço, alguma coisa. Hoje, por exemplo, as startups, né? O João Kepler ele fala isso, né? Quando ele quer uma empresa que tenha uma receita recorrente. Então, você tem a bike, né? Todo mês tem que levantar aí. Agora, se você criar consórcio, se você criar. A pessoa começa a pagar antes de adquirir o bem. Então, você está tendo uma receita recorrente, antecipada, que vai vir todos os meses. Não o financiamento, né? Que você põe juro. Sim. Mas você está tendo uma receita. Você nem vendeu o teu produto, você está tendo uma receita. Ou seja, isso é o melhor dos mundos, né? É você ter uma receita recorrente. Então, por exemplo, se a empresa não vender, ela quebra. Eu não posso falar que o financeiro é o mais importante, mas o financeiro, uma dica aí, o financeiro, você tem que ter 20%, né? Tem que olhar para a câmera lá, né? Eu tenho 20% você tem que ser comercial. Eu fui financeiro, sou financeiro. Meus olhos estão ali no comercial. Eu quero saber se o comercial está vendendo, se não está vendendo, se tem projetos em vista. Por quê? Porque eu já começo a ter uma visualização de receita futura. E o que os bancos adoram saber, ou precisam saber. Eu chego lá e falo assim, olha, é o seguinte, qual é o teu faturamento? Não, meu faturamento é passado, mas eu tenho contratos futuros, estou fechando parceria com isso. Isso soa muito bem aos ouvidos de um que eu falo que é a questão do investidor. O cara do financeiro, ele acha que tem segredos, isso não é. Isso aqui é para dizer as notícias boas, né? Os projetos novos que vão para acontecer. Isso tem um cliente que ele estava fechando, ele estava com dificuldade, muita dificuldade, foi lá para fazer um trabalho. Inclusive, eu tenho uma consultoria que faz esse tipo de trabalho, né? Então, por exemplo, o que acontece? Ele estava fechando um contrato com um gigante investidor que ia contratar ele para prestar serviço. E ele, não, isso é segredo. Segredo dos concorrentes. Mas eu peguei aquilo. Quando eu falei para os bancos, aquilo soou como um canto, né? Porque, meu Deus. Então, o que eu posso parcelar a dívida porque eu sei que ele vai ter uma fonte de receita. Então, assim, se você não tiver produto, qualidade. Tem uma história muito interessante, né? Tinha um senhor que ele vendia cachorro-quente. Então ele tinha o melhor pão, a melhor salsicha, os tomates eram selecionados, onde ele tinha era muito bem localizado e tinha placa de sinalização onde dizia
e os funcionários todos uniformizados e ganhavam por comissão, né, por faturamento, então todo mundo atendia muito bem. E ele educou o filho dele para a economia. E quando o filho se formou, e o pai dele não lia o jornal, não lia nada, não via noticiário no Jornal Nacional, não via nada. Aí o filho dele falou: pai, você não imagina, está vindo uma crise. Qual é economista que não vai falar que tem crise? Todos não desmerecendo. E ele tem que falar mesmo, ele tem que fazer um cenário, né? E preocupante. E quase todos erram, né? Mas, aí ele falou: ó, pai, vai vir uma crise. Uma crise, o senhor tem que se preparar, se economizar. Aí o pai começou a tirar algumas lâmpadas, a placa de sinalização caiu, ele falou: não vou colocar porque eu vou gastar. A salsicha, comprou uma salsicha de péssima qualidade, o pão mais duro, e os clientes foram percebendo que a qualidade do produto foi diminuindo e foi reduzindo. Não compensa, não compensa, não compensa. E o cara quebrou e falou: meu filho estava com razão. Não estava com razão. Né? Por exemplo, eu vou dar uma propaganda aqui, mas quem mora na redondeza ali em Jandaia do Sul, Mandaguari, Apucarana, vai comer cachorro-quente no Pedrão. É no dinheiro, não tem cartão. Se você não chegar no dinheiro, você não come. E tem 15 funcionários trabalhando. Mas é espetacular o lanche dele. É imbatível. Imbatível. Você anda 10, 15 quilômetros para ir, 10 quilômetros para ir, 10 para voltar para comer. A qualidade dele, o atendimento, você pede, você pagou, você sentou, o lanche vai estar na mão. É assim, então, ou seja, então o produto ele tem um papel fundamental. Ninguém compra uma coisa se não achar que tem um produto, se não for viável. E outra coisa, não tem, o cardápio dele é 3 tipos de lanche. Eu vou dar uma dica para você, empresário. Pizza, 50 tipos de pizza. O cara fica 30 minutos para escolher uma pizza, uma briga dentro da mesa. Olha o tempo. Você está perdendo tempo e tá fila lá para comer. Cara, põe menos. Você tem que ter estoque para isso. Outra coisa que quebra uma empresa é o estoque, né? Se não tiver, quebra a empresa. Se tiver muito, quebra a empresa. E aí, imagina assim, você já foi na pizzaria, tem lá 80 tipos de pizza. Então, eu quero isso, todo mundo discute isso. E aí que você faz? Tá, e o empresário tem que ter todos os produtos. Eu quero esse aqui, com casquinha de siri. Imagina, ele tem que ter um estoque para isso lá, de camarão, né? Cara, quem come isso, né? Então, pizzas básicas, né? A perca que às vezes o proprietário É. tem de produtos, de insumos, que às vezes aquele produto, aquela pizza específica não foi vendida, ou tem lá um estoque mais antigo de um determinado produto, perde o sabor, a hora que o cara pede uma pizza, por exemplo, que é pouco pedida, eu quero uma de camarão com casquinha de siri. Pô, o produto tá lá 2 meses congelado, já perdeu o sabor, então... E o custo financeiro disso, que ele pagou para manter esse produto, está lá congelado. Então, você vê que é uma questão, né? Então, se você tiver produtos de qualidade, menos ofertar, mas você não pode ter um, não. Você tem que ter 3. Um mais caro, um mais barato e um mediano. O mediano vai vender mais. É o gatilho, né? Esse aqui é muito barato. Isso aqui é muito caro, então ele come o mediano. Então ele tem que ter um voto de escolha. Mas quando tem muito também, confunde mais. E o tempo, se ele cronometrasse, o cara fica ali 15 minutos, 20 minutos só para escolher uma pizza. Ou um lanche, né? Voltar num outro assunto que você falou aí, que é do empresa pobre e dono rico, e o contrário também, né? E eu vejo assim que hoje um dos problemas também que acontece com a grande maioria das empresas é a mistura do caixa pessoal com o caixa empresarial, né? E hoje muitas e muitas e muitas empresas e pessoas que já quebraram falam, pô, o problema foi esse, né? O que você tem a falar sobre esse assunto? Que forma que a pessoa controla isso?
né? Qual seria a melhor forma dela controlar? O bolso direito da empresa, o bolso esquerdo é do dono. Então, assim, só que o dono da calça é um dono. Só que se ele não a empresa, ela é um ser vivo, né? Então, ela é massacra. Tem a receita, tem o custo variável, tem a despesa, e vai sobrar ou não. Eu fiz consultoria para uma empresa, e ela pequena tal. Eu já deitei 2 empresas, eu vou falar aqui. Eu deitei que no faturamento, os 2 sócios cobravam 5%. Então, o custo, ele colocava 5%. Ele vendia 5% dele e 5% do outro sócio, né? Não importa se vai receber, se não vai receber, vai dar resultado, se não vai. Então, ele já está matando a empresa dele. Ou seja, ele tem que receber dividendos sobre o resultado da empresa. Então, esse é um ponto, né? Então, ele tá... Então, assim, o que ele deve fazer? Ele tem que fazer um prolabore. Então, caso da empresa, quanto é o prolabore? 5 mil, 10 mil, 1 milhão? Então, ok. Comporta esse prolabore? Comporta. Não comporta? Você tem que reduzir. Se sobrou, você fez o cálculo, sobrou, no final do ano, você faz uma distribuição de dividendos. Porra, faz parte do negócio, né? Ou você reinveste. Eu trabalhei em grandes empresas que eles não tomavam, eles pegavam o mínimo que é por lei, tem que ter distribuição, e ele tudo reinvestia. E ele reinvestia em tecnologia, reinvestia em qualidade, ele melhorava o processo. Então, e a empresa em expansão, então ela foi crescendo. Então, esse é um mal mesmo. Dei consultoria para uma empresa, e aí pego o que ele vende, a margem é extremamente excelente, mas onde está o erro? Aí ele começou a comentar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu pago isso, eu faço aquilo. Então eu percebi que a retirada dele era altíssima. E quando eu falei isso, ele sentiu-se ofendido. Então, falei, bom, então trabalhos estão terminados. Porque o empresário, ele não é... Herbert, vou te contar outra coisa. Eu também não considero uma academia. Então, eu coloquei na cabeça que ele não deve ser dono. Dono e investidor são diferentes. Dono é o que manda. Ele põe parente para trabalhar incompetente, põe amigo dele também. Ele ajuda os amigos, ele é dono. Investidor é diferente. Investidor quer o retorno. Então ele quer retorno. Então eu investi quanto? 100 mil? Tem que ter retorno desses 100 mil que eu investi. O dono não, ele é dono. Só que o investidor também é dono. Mas o dono não é investidor. Deu para entender? Sim. Então, mas é fundamental isso, né? Ou seja, ele é um dono, então ele não trabalha para ver retorno. Eu trabalhava numa empresa, então, e aí ele precisava trocar a iluminação da empresa lá, e ele falou, faz com o meu amigo. Aí o amigo dele cotou 50 mil, exemplo. Eu consegui no mercado 25 mil. Aí ele falou, mas ele é meu amigo, como é que eu faço? Eu falei, a empresa é sua, você é o dono. Ou você é investidor. Se você for dono, faça com o teu amigo. Só que, como administrador, quando chegar no final, o resultado deu quanto? Ah, deu 200? Não, deu 225, porque 25 você que tirou, mas eu possibilitei um ganho. Aí eu fiz ele pensar, mas você é o dono. O dono faz o que você quiser. Mas como administrador, eu não posso permitir isso, porque aí ele falou, não, então faz com o que você achou, né? Então existe uma diferença entre dono e investidor. Você é dono, aí você faz o que você quiser. Manda, desmanda, não vou abrir. Se você for investidor, o teu mindset vai ser diferente. Né? Você quer retorno. O funcionário que entra ali tem que dar um retorno. A mercadoria que você colocou tem que dar retorno. O teu estoque tem que dar retorno. A propaganda tem que dar retorno. Se não der retorno, né?
aí você está fazendo um mau investimento. Por que que o investidor tira de uma aplicação e põe em outra? Porque ele espera um maior retorno. Uma coisa fundamental, né? Por exemplo, por que que um banco hoje, na Selic aí, sei lá, a 12, que ele ganha sem fazer esforço nenhum, só dá para o governo trabalhar lá, o governo paga para ele. Para que que ele vai pegar e emprestar a um risco, saber que pode dar errado tudo? Deixa lá investido. Deixa com o governo está pagando para ele. Essa aqui é uma pergunta talvez bem difícil de ser respondida, né? Mas vamos lá. Desafio. Como que um pequeno empresário sabe o quanto ele pode tirar da empresa dele? É simples. É simples, quer ver? Ó? Prolabore dele, vamos falar O problema. assim. Né? Então, ele tem que fazer o DRE, que é o demonstrativo do resultado. Parece difícil, mas é simples. Quando eu vou entrar numa empresa, eu faço isso. Vou conversar com a empresa, eu vou estar, estou desenvolvendo um curso para pequenos e médios empresários na área financeira. Para falar um pouco mais detalhado tudo isso. Mas ele tem que fazer o DRE. Eu falo para ele fazer o balanço. Mas balanço, o meu contador, ele nem sabe. Ele acha que contabilidade, o balanço patrimonial, ele acha que é coisa do contador. Não, é teu, cara. É que ali que você vai ver se o teu patrimônio está líquido, ou quanto ele está líquido. Que é o ativo, passivo, aquela coisa contábil, mas eu falo de forma muito simples. Então, por exemplo, vamos lá, vamos fazer o teu balanço. Quanto você tem de caixa? Quanto você tem de contas a receber? Quanto você tem de... Fez aquilo ali. Aí eu vejo e falo, ó, eu fiz numa empresa e ele pensou que estava quebrado. Na verdade, ele estava sem liquidez. Ele tinha muitos imóveis e não tinha grana. É o cara que tem uma Ferrari e não tem dinheiro para pôr gasolina. Você tá lá, meu filho, oh, meu Deus, hein? Mas não consegue colocar gasolina. Mais ou menos isso, né? Então, ou seja, ele tinha imóveis. Eu falei, você pegou dinheiro da empresa, você investiu numa casa, sei lá, num imóvel, você sangrou, confundiu, ele foi sacando dinheiro. Então, não é que a empresa está quebrada, é que você tirou, alocou recursos da tua empresa, colocou no bolso do dono. E você tem tijolo. Não, você tem lá uma casa, ou você tem que duas saídas. Vender e repor no caixa da empresa. Não, mas é o sonho. Não, então você não vai ter nenhum dos dois. Não tem. Então, como é que ele faz? Ele vai pegar o quanto que ele fatura. O quanto que ele vai faturar. Quanto você vai faturar? Eu vou faturar tanto. Eu pago, por exemplo, eu sou autônomo. Então, eu recebo lá o meu salário, recebo, eu desconto imposto. Não tem como, né? O governo já pegou a partinha dele. E no meu caso, meu é 16%, pegou a parte dele. Aí, o que eu vou pagar? Aí o aluguel, eu pago o aluguel, se tiver funcionário, se tiver isso, eu pago, sobrou é meu. Eu posso fazer isso como prolabore. Não tem problema nenhum, né? Geralmente. Certo? É fazer um caixa, né? Fazer uma reserva. Em caso de acontecer alguma coisa, falar, você tem. Como se eu for sozinho, é uma coisa. Agora, você tem funcionários e tal. Então, quanto que vale? Mas você tem que colocar um prolabore de acordo com o teu faturamento. Mas se você fala assim, eu vou querer 5 mil por mês, o empresário, quero 5 mil por mês. Se a empresa dele fatura 5, e como é que ele, se ele for de serviço, ok, mas tem que tirar o imposto, entendeu? Nem consegue ser 5. Então, ele vai ter que ser menos de 5. Tem um sócio que é o governo, vai ter que dar para o governo. Né? Ou ele sonega, e depois ele vai ter que pagar lá na frente. Enfim. Mas o que ele faz é quanto ele vai faturar. Então, e quando você está no início de empresa, geralmente ele trabalhava numa empresa e ele quer continuar. Eu vou dar um exemplo, aconteceu há muitos anos. Em frente à casa onde nós morávamos, tinha uma lanchonete. E tinha um cara que é dono da lanchonete, etc. Esse cara foi embora.
E para quem que ele ia vender a empresa? Tinha um funcionário que era o primeiro que chegava na empresa e o último que saía. Ele falou, vou vender para esse cara. O cara, pô, ele é... Resultado, vendeu. Aí o cara não é mais funcionário, ele é dono. Aí ele era o último que chegava e o primeiro que saía. Ele, não, eu sou dono. Sabe? Quando ele era empregado, ele que chegava mais cedo, ele tinha que mostrar para o patrão, porque ele tinha que mostrar que ele era útil e ele tal. E o dono viu, nossa, sabe? O dono folgava, né? O cara fazia o papel, todo o papel. Quando ele se tornou dono, eu sou dono. Resultado? Quebrou a empresa. Quebrou a empresa. Você falou sobre desenvolver um curso, né? E hoje, muita gente, até a gente estava conversando aqui fora do ar, muitos empresários hoje, né, não têm o conhecimento de gestão. Então, ele se torna um empresário porque ele é um bom profissional, né? Então, eu sou um bom mecânico, então eu vou abrir uma oficina mecânica para mim, né? E o empresário sem conhecimento, ele quebra a sua empresa e muitas vezes quebra a empresa do concorrente, né? Porque ele não sabe quanto cobrar, não sabe, ele acha que se ele cobrar 100, ele tá lucrando 100, né? No caso de mão de obra, vamos falar assim, né? Diferente do produto. Mas, e acredito que já pensa em formatar um curso aí. E para você que está assistindo e tem, de repente, a necessidade, ouviu muitas das coisas que tá aqui e fala assim, nossa, eu preciso aprender um pouco mais. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um formulário. Você vai preencher ali a sua empresa, enfim, tem algumas informações ali no formulário. E eventualmente, Luiz Fernando lançando aí um curso, ou enfim, algum produto que venha interessar você, a gente vai passar esses nomes, esse formulário para ele vai entrar em contato com você, né? Porque às vezes tem muita gente que precisa de conhecimento e não sabe aonde arrecadar esse conhecimento, né? Então, eu vou deixar aí, porque vai que alguém precisa, a gente repassa aqui para o nosso convidado. Aí, vamos lá. Para quem está assistindo, talvez tem vários empresários aí que estão assistindo e existe alguns indicativos, né, que a empresa não vai bem, né? Às vezes pro cara tá tudo bem, mas tem certas nuances, certas coisinhas mínimas que já são um indicativo prévio que a empresa não vai bem. É igual, vamos falar assim, o pescador, né? Pra gente que não conhece de mar, né? Pra mim, por exemplo, poucas vezes fui ao mar, né? Eu tô ali na beira do mar e pra mim tá tudo normal, mas aquele pescador que tá ali no mar todo dia, ele fala, ó, tá vendo aquilo lá? Aquilo lá já é indicativo que a maré vai baixar, que vai abrir um buraco, que vai vir uma onda mais alta, enfim, né? Então, talvez tenha algum empresário aí que ele não tem esse conhecimento, então ele não sabe essas nuances. Tem alguns indicativos desses que você pode passar pra gente? Tem, assim, né? Geralmente é falta de caixa, né? O saldo da conta dele tá zerado, já é um indicativo que... Mas tem empresários que não sabem que estão quebrados, né? Acham que estão bem. Por exemplo, eu tive um cliente, né? Que ele tem uma necessidade muito grande de empréstimos. Então, cada empréstimo que você faz tem que pagar parcelas. Então, todo indicativo, né? Você tem que ter o quê? Né? Índices, né? Então, você tem que ter o quê? Colocar no papel, ter uma contabilidade, ou ter um registro disso, né? Então, existe esse... Então, o primeiro dele é a questão, assim, de prazo, né? Como é que ele vende, o prazo que ele vende, esse é o primeiro. Como é que você vende e como é que você paga? Esse é o primeiro, que chama-se ciclo financeiro. Ponto. Outro indicativo, se o estoque dele também está elevado e o contas a pagar está realmente muito atrasado, porque também vai fazer falta no seu caixa. Mas
Se você não tem um balanço que tenha as tuas contas patrimoniais ativas e patrimoniais passivas, e você também não tem o DRE, fica muito difícil. Aí é percepção, né? Você vai, tô vendendo, claro, se você comprou por 100, vende por 500, sobra 400. Você pode ser o pior administrador do mundo, vai sobrar dinheiro, não tem como. Né? Porque você está pagando muito baixo, colocando. Agora, quando começa a diminuir o preço que você vende pelo custo da mercadoria, vai ficando mais difícil a gestão. Transportadora. Né, onde a gente faz a gestão lá, é uma manobra, né? O que sobra é muito pouco. Você fatura 100 milhões, fatura, o que sobra é muito pouco. Então você tem que ter uma gestão muito bem apurada. E qualquer deslize você tem dificuldade. Então, por exemplo, uma empresa que não se preocupa e o dono não se interessa pelo balanço que o contador faz, já é um erro gravíssimo, sabe? Então ele tem que sentar e tem que procurar. Mas eu não fiz isso, como você falou, né? Eu também dei consultoria para uma empresa, ele era um bom cozinheiro, somente um bom cozinheiro. Mas quando ele não sabia liderar, ele não sabia como vender o produto dele. Então a gente também não sabia como comprar melhor, né? Então para ele, por exemplo, as verduras, tal, era tudo à vista. Eu falei, não, nada à vista. Você não tem dinheiro. Então junta lá, comprou na semana, daqui mais 15 dias, 10, uma outra semana. Mas o cara não vende, procura alguém. Né? Procura, ou compra no cartão, que você não vai no mercado, no dia da feira, você compra, pagar no cartão daqui 40 dias. Não tem como. Né? Tudo é caixa, tudo é prazo. Né? Então, por exemplo, você tem que saber um pouco disso. Aí que vem o dificultador. E aí você vê assim, pessoas simples que estão vendendo, mas está embolado. Ele acha que está ganhando, ele está rolando dívida. Ele está rolando dívida, porque está entrando dinheiro no faturamento, ele está ganhando, está pagando. Então eu dei uma consultoria para uma empresa, né, distante daqui, e eu percebi a dificuldade. Sim, ele, não, mas eu estou entendendo, mas não está entendendo, né? Então ele está no negócio que ele não está entendendo. E aí, como é que você... E aí eu vi que era uma luta inútil. Você vai explicar como é que você vai conseguir colocar na cabeça. Né? Eu fiquei 4 anos dentro de uma faculdade, estudando, lendo, e eu sei pouco. Imagina aquele que nunca foi, que nunca teve, não estudou, tal. Mas tem exceções, tem pessoas que realmente se esforçam para entender e depois de muita insistência. Eu conheci uma pessoa que eu admiro, sou realmente... vou falar o nome dele por homenageá-lo, honro ele, chama-se Álvaro Romagnoli. É impressionante, um homem que não tem muito estudo, nunca foi, mas a visão, o conhecimento que ele tinha, né? Ele sabia realmente, ele foi aprendendo ao longo da história, ele se esforçou para aprender. Então, quando o irmão dele se dedicava ao comercial, ele se dedicou a números. Então, isso é importante numa sociedade, né? E o que faz tudo também não dá certo. Então, como você vai ter um indicador se você não tem números, né? E o contador, ele manda fazer o balanço. Então, por exemplo, uma empresa era analisada pelo balanço. Né? Ele vai crescendo. O Benchimol lá, que é o Guilherme, o XP não era nada, era uma empresa de treinamento de cursos financeiros. Hoje é um colosso. Então ele começou também, do nada, né? Então, só que quanto maior você vai crescendo, você vai demandando mais capital de giro, mais recursos, mais investimento, você tem que ter um balanço. Porque assim, não adianta você falar, não, eu vendo aqui 100 milhões, mas não está registrado, né? O que vale é o que está registrado, que é o contador registra, né, Herbert? Então, eu vejo assim, o papel do contador não é tão somente... E quando eu fiz graduação em contabilidade, eu não concordava eu trabalhar para o governo.
apurador de imposto para o governo. Eu não aceitava isso. Eu nunca aceitei e até hoje eu não aceito. Então, né, tem empresas que têm chamada controladoria. Tem empresas que é contabilidade, que faz realmente, tem que dedicar para poder apurar e ela cuidar dos tributos, que senão ela quebra a empresa. Ou está perdendo. Tem muita empresa que tem ICM para receber, tem crédito ICM, mas não sabe. Não tem noção, tem milhões para receber e não sabe, está passando dificuldade. Porque ela, né, o contador não sabe. O contador só pega lá, lança, tal, deu tanto, apura. Pum. Então, tem coisas que tem incentivos do governo, tem tributos que permitem você, né, abater no seu imposto, enfim. Então, tem a controladoria, que ela faz a gestão, controle de tudo, faz a contabilidade, né, gerencial, que é para tomar decisões. Então, hoje tem o Power BI, que você coloca no sistema e ele te dá tudo que você quiser. Gráficos, índices, tudo. Como é que está a tua eficiência, né? E mesmo assim tem empresa. Muito índice você quebra, você nem sabe, tem coisa que você não usa. Pega 5 índices, pontos positivos ali, que vai te dar se você está tendo rentabilidade sobre o teu patrimônio, se o teu lucro, qual a tua margem de contribuição, né? E um índice chamado EBITDA, né? É o EBITDA, né? Como fala, ou é o lucro antes dos impostos, da depreciação e amortização, despesas financeiras, né? Então, esse é o ponto principal. Quanto vale a tua empresa? Quanto EBITDA você tem, né? Quanto a tua EBITDA da tua empresa dá? Então, e eu consigo, a gente faz o cara calcular. A primeira coisa que eu faço é ver se ela está gerando caixa. Então, por exemplo, uma empresa me convidou, eu estou prestando serviço, ele fala, eu não sei por que eu vendo. Aí, eu ponho receita, menos o custo, menos despesas fixas, não coloco nem despesa nem receita financeira, porque não faz parte da atividade. Quanto que a atividade dá de resultado? Deu tanto de resultado? Ela gera caixa. Quanto que ela está gerando de caixa para pagar as prestações, né? Para honrar os compromissos futuros, né? Então, na hora a gente fez ali a avaliação, já estou entendendo, ele está pegando, colocando dinheiro, vai aquele bolo, vai pedalando. Caiu o faturamento, ele já tem dificuldade de pedalar. Então, é muito importante, né? Você começar a olhar a contabilidade, olhar o quanto de... Então, eu vou fazer lá, né? A empresa tem um ativo, né? Onde estão os seus direitos e os seus bens. Então, está aqui. Então, quanto eu tenho de direito? Que é o caixa, o teu estoque, que você tem para receber de clientes, mais os seus bens. Tá? Do outro lado, tem o passivo. O passivo. Quanto você tem de obrigações com bancos, com fornecedores, com impostos, com funcionário? Direitos mais bem menos o passivo, eu tenho meu patrimônio líquido. É o que sobra. Você está gerando riqueza, o teu patrimônio está líquido. Então, aí você pega aqui e vai fazer isso. Ele tem pouco para receber, porque ele já antecipou tudo, tem pouco estoque, mas tem um passivo. Então, ele tem... É gritante isso aqui. É negativo. Tá negativo. Patrimônio. Chama-se patrimônio, PL virado, né? Negativo. Patrimônio negativo, você não levanta recurso em lugar nenhum. E falando em levantar recurso, como que tá o mercado de crédito atualmente? Péssimo, tá difícil, muitas RJs, o mercado tá muito difícil, tá caro, a taxa Selic tá caindo, mas há uma desconfiança do mercado. Eu tenho o FGI e tal, você não está conseguindo aprovar crédito. Somente empresas que têm um balanço bom, né, tem um faturamento legal, tem um endividamento baixo, consegue tomar crédito. Caso contrário, meu amigo, você tem que dar garantias. Então está tendo uma dificuldade muito grande no mercado de crédito. Né? Hoje o mercado de crédito, você tem muitos interessados. Aí eu também trabalho com crédito, eu trabalhava mais, hoje diminui, mas de vez em quando vem alguém, a gente indireciona. Então, aí você tem que preparar a empresa. Ela não está preparada. Não tem documento, não tem nada. Faturamento
Não olha isso como DRE, ele nem sabe o que é isso. E o banco vai olhar isso. Bem, se tem patrimônio positivo, como é que está a dívida dele? O estoque dele, o que tem para receber? Ele faz análise. Aí ele vai fazer índice, né? Aí faturou tal. Nossa, eu peguei uma empresa que ela compra por 100 e vende por 90. E aí? A margem de contribuição. E as despesas fixas vai piorar mais ainda, né? Por quê? Porque ele está vendendo abaixo do custo, o desespero. Quem vai emprestar dinheiro para essa empresa? Você emprestaria? Não, né? Então, por exemplo, hoje, ele quer ver, quanto maior você fica, maior a exigência de governança. Quem é o sócio? Quem está dentro da sociedade? Né? Então, isso é muito. Hoje, poucos empresários sabem o que é governança e contrato social. Vamos fazer uma sociedade, vai lá e faz um contrato social. Não se preocupe como será o exit, a saída. A saída é muito importante, né? Então a gente vai fazer. Bom, se caso de nós não concordarmos, vai ficar assim, etc. Tal. Eu posso vender para você, você pode vender para mim. Não, eu posso. Se eu morrer, né? Se o cara morrer, um dos sócios morrer, como é que fica? Aí vai ter os herdeiros. E aí a pessoa não quer a mulher, né? Ou o filho, né? Enfim, né? Então, isso não tá, não consta isso. E acho que todo mundo é eterno, né? Ninguém é eterno. A morte é eterna, né? Falar em saída, né? A gente tá puxando alguns assuntos. Quando que... Talvez é uma das partes mais difíceis pro empresário, né? Quando que o empresário deveria pensar em matar a empresa, né? Quando ele chega em uma determinada situação, a gente já viu várias empresas e tal, tem certas pessoas que chegam numa determinada situação e falam assim, viu, não, vou liquidar tudo aqui e o mercado tá difícil, ou enfim. Mas quando deveria ser esse time, essa virada de chave, né? Que é a saída da empresa, mas quando o cara é o único dono, vamos falar assim, né? O mercado chama-se M&A, né? Aquisições e fusões, né? Então, eu penso que todo empresário devia estar preparando a empresa dele para ser vendida. Essa pergunta, ela é muito particular. Tem gente que não quer vender, ele quer morrer ali, ele gosta do que faz, etc. Ele vai morrer. Meu pai tinha um bar, ele só saiu, só vendeu quando ele realmente não tinha mais força para trabalhar. Então, é uma forma. Porque ou você vai... só que tem a questão de sucessão. Meu pai não teve sucessão. Ninguém quis. Então você tem que dar, o dono tem que olhar para quem vai ficar a empresa. Porque às vezes ele pega e deixa para o filho, né, ou para a filha, ou deixa para o cunhado, tá, para o genro. Aí o que acontece, né? As pessoas não têm a mesma... Tem outra vertente. O que eu penso, vai ter que ser ver o momento da vida dele. Ele vai viver trabalhando. Aí quando ele tiver um câncer, ele vai parar de trabalhar. Agora estou enfermo, agora vou parar de trabalhar. Será que esse é o momento, né? E ele tem que estar esperando oportunidades. Eu já vi empresas que chegou lá ofertando milhões. Ele, não, minha empresa vale tanto. Olha, pega, né? Não vendeu. Mesmo com dificuldade. E tinha um bom preço, que ele pagaria as contas e sairia com lucro ainda, com uma sobra. Não vendeu. Passou um tempo, aí ele foi vender, ninguém quis, né? Já não era mais importante, né, aquilo ali. Então, não é uma resposta tão simples, né? Porque tem uma questão muito pessoal. Tem gente que não vai vender, também não tem sucessor e não vai formar. Ele vai morrer, a empresa vai virar pó. Mas tem gente que se prepara, a gente vai se preparando. Um cara que eu admiro bastante é o Cerbasi, né? Então Gustavo Cerbasi. Então ele falava assim, poxa, eu escrevo livros, eu tenho rendas de livros e de cursos, assim. Até que ele falou, eu preciso criar uma empresa.
para pôr meus filhos para trabalhar, porque os filhos não iam escrever livro com ele, né? Então ele queria criar uma empresa, para que quando ele pudesse sair, e aí ter o retorno daquele investimento, ou os filhos dele dar continuidade. Então, olha só, ele fala na trajetória que ele foi isso, ele foi criando a trajetória dele, que ele escreve livros, depois ele falou, vou ficar só escrevendo livro, né? Tá, eu vou viver só, aí meus livros ficam obsoletos, e fica mesmo. E daí? Então ele criou, né, um treinamento, uma franquia, etc. Tal. Então que ele ensina, tem todo mas aí porque ele criou uma empresa, né? Criou uma empresa que ele pudesse ter funcionários, ter faturamento, alguém ter uma administração e pudesse ter um eixo ou os filhos da continuidade. Então, qual é o meu momento? Qual é o momento da sua vida? Qual é o momento da sua vida? Eu conheço pessoas que viveram a vida inteira. Quando falou agora eu vou viver, estava com uma enfermidade, não usufruiu nada, né? Outra coisa que, assim, tá bem complicado, né, no mercado, a gente vem passando por fases difíceis, né, do mundo. Então, vários problemas acontecendo. E a cada dia se torna mais comum, até com o advento da internet e tudo mais, os golpes, né? Tal dos golpes. Poderia abrir os olhos de alguém, pessoal que está aí ouvindo, assistindo, os mais comuns e os mais inusitados que tem acontecido aí no mercado? Herbert, assim, ó, nunca se teve tanto golpe como agora. E golpes fantásticos, né? Primeiro, pagar antecipado. Não, nada, não existe, né? Crédito, não existe pagamento. Pediu pagamento antecipado, cai fora. Ah, eu vi um golpe aí, que eu fiz um artigo no LinkedIn, tá lá. Qual é o golpe? Tá se dizendo que está tendo acesso, porque o governo que está aí, né, segundo informações, consegue distribuir, como houve com a Odebrecht, como houve o Lava Jato, etc. Então tá lá de novo, né, novamente no governo. Então alguém pegou e falou, ó, peraí, eu tenho acesso ao mercadante, acesso ao partido que está lá, etc. Então eu tenho facilidade para pegar, conseguir dinheiro no mercado lá. Eu vou lá no BNDES e aí eu vou dando corda, né? Então eu tive um empresário, alguém que propondo esse dinheiro para acessar o BNDES, e eu fui dando corda. Como é que é? Não, passo o CNPJ. Aí eu passei o CNPJ de uma empresa com bastante dificuldade. Problema fiscal, muito dificuldade. E aí o cara me retornou, falou, olha, o lobista aprovou, cara. A chance de sair o dinheiro para ele é gigante. Mas tem que vir aqui em Curitiba. E nós fomos lá em Curitiba. Eu fui acompanhar ele. Fui segurando uma linha para ouvir. E a pessoa lá, o lobista, muito articulado, que ele fala com isso, tal. Não, gente, analisou teu CNPJ, tá? Ele fala algumas coisas, assim, parece que ele tem realmente uma... Eu falei, mas qual é o pulo do gato, né? Porque como que o BNDES vai aprovar, vai dar dinheiro pelo CNPJ? Isso não existe, né? Isso não existe. Ninguém, né? Então vamos dizer o seguinte, eu estava conversando com o empresário. Se eu chegar alguém na tua porta, bater na porta, você não conhece, pedir R$100, não, R$1.000 você vai dar? Você não vai dar. Você nem sabe quem é a pessoa. Você nunca viu falar. Não, esse aqui é filho de tal, ele é filho de tal, eu tô dando... Aí tudo bem, mas você não conhece. Como que eu vou pegar lá o BNDES criterioso? Pode ter algumas facilidades, mas tem regras internas. Então, aí qual é o pulo do gato? Esperando, pulo gato. Tem que fazer um projeto. Aí você tem que pagar 35 mil pelo projeto, ou tem 40 mil, sei lá, tem um preço. Aí você faz o projeto, que alguém do BNDES, que não pode aparecer, que faz o projeto. Quem faz projeto, meu amigo? E o empresário falou, eu dou 70 mil.
Se caiu o dinheiro na minha conta, eu dou 70, eu não dou 35. Não, eu tenho que pagar antes, porque o cara... Ué, se ele tem tanta certeza que o dinheiro vai sair, e estava falando em valores milionários, né? Valores de, sei lá, 10 milhões. Eu trabalho numa empresa com uma alta governança, com auditoria, com tudo que você imaginar. Não conseguiu. Eu visitei o BNDES, eu fui lá, o diretor, fomos dentro do BNDES, conversamos com a turma do BNDES, tudo. Falamos que tem conselho de administração, falamos que tem boas práticas, tem gestão, tem tudo que você imaginar. Não consegue. Não conseguimos, né? Como que uma empresa? Pelo CNPJ. Então ou seja, desconfia. Um golpe também interessante, que a gente vê assim, eu fiquei admirado, eu tenho que falar para você. É pouco que ele pega seu, mas ele pega. Ele vai te endossando que você tem uma aprovação. Olha, você tem uma aprovação aqui. Ele vai endossando. E ele mostra até, um funcionário, eu era funcionário, ele pega todo. Você olha lá, por exemplo, o Banco Safra, né? O cara falou do Banco Safra, fala Banco BV, tá, e vai pegando os bancos. Banco Safra, aparece o menino lá, o gerente, do lado da logo do Safra, mas nem ele pegou o cara lá no LinkedIn dele, né? Enfim. E você vê, parece que você tá vendo mesmo, rapaz. O sistema, não sei se é um cara, eu não sei se é alguém funcionário interno, né, do banco. Tá. Aí veio a proposta. 200 mil, 180 meses, taxa prêmio. Você fica louco. Fala, não, isso aqui é Deus, né? É o diabo que tá falando isso. E aí, porque tá muito fácil. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. E aí eu falei, tá, mas qual que é? Aí eu falei, tá, o que eu faço? Você tem que ter uma renda de 50 mil. Aí você fala, não, mas renda de 50 mil? Não tem, né? Não, você pede pro teu contador. O teu contador te dá uma renda. E aí, só que o contador, se ele dá uma renda que não é dele, ele tem que registrar, que agora me fugiu o nome, que se caso for comprovado, o cara vai preso e perde, ele não dá o nome. Então, ou seja, que o computador, para ele dar aquele tipo de comprovante, ele tem que. Aí ele fala, e o empresário fala, O dele fica na reta, vamos falar assim. ele fica na reta. Aí ele vai lá e fala pro contador, você pode? Ele falou, não, eu não posso dar, não. Aí ele volta, não consegui. Não, mas eu tenho a solução. Eu tenho um escritório aqui em São Paulo que consegue isso aí. E passa, você vê lá, tudo certinho. Você liga pro pessoal e fala, eu faço. Eu faço essa declaração, eu assino. Eu mando direto pro banco, eu não posso passar para você. Eu mando direto pro banco. Mas custa R$1.200. Você vai pegar 200 mil. 180 meses para pagar. Taxa prêmio. 1.200? Não vai fazer. Aí você paga. E o que acontece, né? Aí aí o cara do banco, olha, recebi, só que o teu score tá baixo. Para aumentar, vai ter que aumentar a renda, vai ter que ser uns 600, você tem que ter uma renda maior de 70 mil, mas pede pro contador lá que ele faz. Aí volta lá pro cara, não, mais 500. E o cara paga, já tá, paga. Aí os dois desaparecem. Aí você não acha mais os dois. Aí você perdeu 1.700, você vai falar para alguém que você foi enganado? Então, muito cuidado, né? Eu fico assim, eu vejo, você tem que pagar antes, tem que pagar para despesa. Tudo que for pagamento antecipado é golpe. E produto financeiro é assim, né? Até quem fala, o Perini fala disso muito, várias vezes. Quanto mais fácil o dinheiro, mais caro ele é. E quanto mais barato o dinheiro, mais difícil ele é, né? É o caso do limite do cheque especial. É extremamente fácil, tá ali a um clique, só que é muito caro.
diferente de um financiamento com uma boa taxa, né? É bom de pegar, só que é extremamente difícil. Tem que passar por uma série de crivos e a grande maioria das vezes acaba não conseguindo também, né? Consegue, mas com taxas mais altas, dependendo de como está a saúde financeira da empresa. Eu me lembrei, agora eu pesquisei aqui, isso é bom ter Google, né? É o Decore. O contador, se ele der o Decore, que é uma declaração que ele tem que registrar, tal, então ele responde criminalmente. Então ele pede isso, Decore. Você tem que dar um Decore. Então aí ele não consegue contar, nenhum contador vai dar. Só se for amicício, mas então ele sabe desse detalhe. O golpista, ele sabe desse detalhe. Então, ou seja, né? E aí, hoje, para crédito, voltando à pergunta, está muito difícil. Então, quanto mais difícil, as pessoas estão mais vulneráveis a golpes. E golpes, sim, fáceis, eles vêm e querem te ofertar algo. Eu vou te falar, empresas que não têm restrição, porque eles não olham só, você está olhando, você está achando que os bancos têm um birô de crédito. Então eles pesquisam tudo. Se ele vê que você teve atraso de imposto e tal, esquece. Você está pagando imposto atrasado, esquece, tem dificuldade. Então eles têm eles não olham só, meu score, esse dia eu estava vendo o crédito para uma pessoa, e realmente, você olha o score dele, está 800, mas ele teve renegociação de dívida, ele pagou o banco menor, fez, sabe? Então, é o histórico dele. O banco, é a famosa frase, né? O banco puxa toda a capivara do camarada. Puxa, a capivara é a última geração, né? Enfim, outra pergunta aqui que surgiu quando a gente fala em crescimento de empresa, né? A empresa, todos os empresários querem crescer. Existe alguma situação que o crescimento não é saúde? Eu vou falar um negócio. Quem conhece a bicicleta da marca Monarch? Essa, muitos anos. Não cresceu. É uma empresa assim, TSA lá atrás, ela mudou o perfil dela. Só tem uma marca, só tem um tipo, barra forte, né? Então a Monarch, se você pegar o número dela, pegar os dados dela, tá lá, tá balando. Não tem dívida, tem milhões de dinheiro aplicado. Quer dizer, ela mudou o perfil. Ela é um banco Monarch, é uma agência de investimento Monarch que não investiu, não cresceu. Você tá no ramo, cresceu? Não. Era Calói e Monarch. O que a Calói fez? A Monarch tá aí no mercado, mas tá no ostracismo. Tá viva? Tá. Tá lá. Sei, né? Mas porque ela conseguiu fazer reservas, eu vi lá se você pegar o balanço dela, você fica impressionado, assim, né? O que tem de receita agora, que ela tá ganhando muito dinheiro, porque tudo ela aplica, fica aplicado. Então, ou seja, ela não investiu, não desenvolveu, a marca vende, vende? Tem, então, vende. Mas assim, o mercado dela hoje deve ter 4, 5 modelos na linha só. Insignificante. Mas tá vivo, tá bom. É o que ela quis, né? Agora, dependendo do mercado, se você não crescer, você é engolido. Você é engolido. E tem algo que seja contrário a isso? O crescimento não saudável, vamos falar assim? O crescimento não saudável é sem lucro, sem retorno financeiro. Esse é o pior crescimento. Anota aí, né? No curso a gente vai falar. Aumentou o faturamento, aumentou a necessidade de capital de giro. Mas como assim? Como assim? Ué, para você faturar mais, você tem que fazer o quê? Comprar mais estoque. Então você vai ter que ter dinheiro para comprar estoque para suportar. Ou se você tem um bom estoque, você vai querer vender a prazo. Você vai querer colar.
10 pagamentos, aí você vai bombar de vender. Mas quem vai bancar esse crediário aí? Então, quanto mais você vender, mais... Eu lecionei, eu dei um treinamento na ASSIM, Associação Comercial de Maringá, tinha um senhor ali no primeiro dia, e eu fui falando, assim, e ele pegou e falou, professor, eu sei que o senhor vai falar isso, mas olha, eu tinha uma empresa que eu construía lotes, eu vendia para 12 meses. E eu vendia bem, mas por que eu quebrei? Eu estava quebrando, eu tive que vender a empresa. Exatamente por isso. Quanto mais ele vendia, mais necessidade de capital de dinheiro ele tinha. Só que ele vendia para receber em 12 vezes. Aí, volta lá, ele tinha que ter a empreiteira, fazer casa, fazer isso, tal. Tinha que construir tudo esse... Aí quando eu expliquei isso para ele, ele falou assim, olha, parou. Cara, para mim, agora eu entendi por que o meu negócio não prosperou, por que o meu negócio quebrou. Então eu tô com a alma lavada. Foi lá e me abraçou, obrigado, o curso foi maravilhoso. Ele queria essa resposta. Ele não estava entendendo que ele falava que quanto mais eu vendia, mais eu tinha dificuldade, mais eu estava quebrando. E ele falou, como é que é isso? Eu estou vendendo mais, mas ele estava recebendo. Ele estava gastando mais para faturar e demorava muito para receber. Então, o prazo quebrou ele. Né? Entendi. E hoje, vamos lá, para a gente finalizar nossa conversa, em relação a lucro líquido, né, ao líquido. Eu vejo que tem muita gente que fala de lucros exorbitantes, né? Mas qual que é a média hoje do mercado? Qual que é existe uma média, vamos falar assim? Olha, assim, quanto maior, melhor, né? Mas existem setores muito competitivos, né? Que não aceitam, eles são travados, né? O de transporte é muito travado. Então, por exemplo... Se a gente for falar do varejo, né? O que eu vejo assim, né? Existe duas formas. Você colocar valor agregado no teu produto. Esse dia eu visitei a Mercedes, concessionária Mercedes. Fui lá visitar tal, e aprendi. Quando eu cheguei lá, aí eu olhei uma SUV assim, falei, quanto custa? 900 mil. Falei, 900 mil? Aí ele falou, você achou caro? Eu falei, não, achei, né? É um caminhão, né? A Scania, nós compramos uma Scania por 700, mais barato que uma Scania, mais caro que uma Scania, né? Uma Scania 800 mil, né? Um caminhão Scania ou Mercedes é mais barato do que uma SUV. Eu falei assim, aí ele falou assim, olha, cara, você quer comprar carro? Você vai aqui, ó, desce aqui, tem 3, 4 concessionárias. Aqui você compra conceito. Então, por exemplo, e ele tá certo isso, sabe? Você tem duas formas de você dar, ou pela escala de venda, uma margem menor, mas você tem que vender muito, também dá resultado. Ou você vende pouco. Então ele falou, não, o nosso perfil aqui é ter poucos. Então, por exemplo, que preço que você... Quanto vale o teu serviço? Né? Eu cortava cabelo com uma pessoa e ele estava assim, eu não estou aguentando mais, tá? Mas ele tinha 500 clientes, tinha agenda, ele trabalhava das 7 da manhã até as 10 da noite e tal. Então, eu não conheci um profissional à altura dele. Não conheci. É perfeito. Você chega lá, ele te coloca uma proteção. Não, é perfeito. Tem pessoas que saem de Maringá para cortar em Mandaguari e tal. Como também tem pessoas que via que não tinha agenda com ele e ia para Maringá. Ele cobrava R$25. E os pessoal saíam de Mandaguari, no caso, ia para Maringá pagar R$70, R$60. Ainda fora o combustível, comer e tal. Então, o que eu falei para ele? Eu falei assim, olha, 500. Você cobra, no caso, 25. Cobra 50. Mas eu vou perder clientes. Não, se você perder 250 clientes, você vai faturar o mesmo. E trabalhar menos. Ter mais qualidade de vida. Mas não tinha pensado. Mas é isso.
Mas que bom que você vai perder, porque não é que você vai trabalhar menos, mas vai ganhar mais. Ou igual. E aí você cria a questão do gatilho da escassez, né? Não tem horário, não tem, o cara quer pagar, ele quer exclusividade. E por quê? É o cabelo dele, né? Então, assim, gente, e muitos, ele fez isso. Aí ele reduziu realmente os clientes dele, mas ele pensou que ia perder 50%, ele não perdeu isso. Ou ao contrário, ele ficou com os 500. Mas o que ia cortar Aí, fora porque não tinha horário. mas aí o que ele fez? Ele colocou 500, ele estava cortando 500 por mês. Então, se ele continuasse com os 500, ele ganhava o dobro que ele ganhava. Hoje ele tem casa, tem carro, tem tudo. Então, ou seja, é uma questão de qual o preço. Então, o lucro, né, como que você vai qualificar o seu serviço, o seu produto. Se você for criar uma empresa, eu sempre passo ali e vejo uma ótica. Em Cascavel tem muita ótica, né? E eu vi lá uma ótica, o cara inaugurando, eu chamando, bexiga, e pau, e rojão. Aí passei, ela estava fechada. Se ele for abrir uma loja ou abrir um estabelecimento, que for, para competir com os outros, ele vai lá, abre, sem diferença nenhuma, mas ele é um alvo para o fracasso. Então, qual é o teu diferencial? O que vai fazer? Né? Minha filha se formou, fizemos a formatura dela, vamos fazer uma homenagem a ela, a Luísa, e ela foi lá, teve a Laura, né? Foi laureada como aluna da psicologia da UEM. Eu falei, filha, você tem isso aqui, isso vale ouro. Você tinha lá, quantos alunos? Tinha 100. 5. Você foi destaque de 5. Então ela estava participando de uma entrevista, falou, manda isso aqui agora. Eu fui lá, escaneei, manda para... Ó, isso aqui, ela estava fazendo uma entrevista, porque é um diferencial. Ela não foi igual aos outros, independente se não tinha tempo de estudar, mas, enfim, elas teve um passo a mais. Então, qual é o valor que você tem, né? A gente não sabe muitas vezes. Então eu falei, filha, então isso aqui você tem que valorizar. Esse diploma, é um mérito seu, você estudou, você se dedicou, você fez tudo isso para... Então não é você tem que valorizar. Então, o lucro depende da qualidade do seu serviço, do seu produto. Pronto. Ué, você já tem um sorvete lá tem sorvete que você paga 30 conto a bola, mas não tem igual, né? Você paga R$5 é um sebo, né? Então, quer dizer, qual é o valor do seu talento? E todo mundo achar mediano igual, né? Isso é um erro. É um erro. Então eu vejo muitas lojas abrindo e fechando, por quê? Fazem igual. Qual a diferença? Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Então tem que ter um diferencial. Se ele não tiver diferencial, se você na bike não tiver um diferencial, você está assim, tranquilo. Daqui a pouco vem uma multinacional chinesa, pave aqui, 2 quarteirões. Aí você vende a tua bicicleta a 1.000, ele vende a 500 igualzinho. E aí o cara da Mercedes falou, como é que eu vou competir em tecnologia com um carro chinês que é igual? Ele vende a 150 mil. E como é que eu vou competir com ele? Não vou conseguir competir. A tecnologia, eles têm tecnologia. Agora, pode ser igual, a tecnologia igual, mas o meu é Mercedes. Faz diferença? É status. Então, ou seja, qual é o valor? Qual é o teu valor? Qual é o valor do teu produto? Então, por exemplo, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um senhor, né? O Vico lá, que é o dono da empresa, urologista. Ele falou, o meu é muito antigo, ele é velho. Aí eu falei, ele perguntou, falou, foi esse, eu amei. Então, ou seja, é um cara que está sempre atualizado, ele é professor de faculdade, ele tem que estudar mais, então ele está sempre no mundo, se atualizando no mundo acadêmico. Então é um diferencial, né? Qual é o poder, né, que você pode, né? Então, por exemplo, eu tenho 40, 30 anos de experiência, eu não sou catedrático,
Tem um cara que só vai lá, só leciona isso aqui, porque baseado nesse livro. Cara, eu fui cavar minhoca mesmo. Então, ou seja, a gente viu histórias de empresas que deram certo, deram resultado, que não deram. Empresários arrogantes, empresários humildes, pessoal que visionários, assim, pessoal que realmente está lá na frente. Eu falava assim, ó, eu vejo um caminhão, o senhor não vê. Eu falo, não, mas é um caminhão, não é. Você vê negócio. Você já está vendo como que eu posso fazer frete, sabe? Então, ou seja, né? Qual é o teu diferencial que você vai colocar para o mercado? E muitas vezes você não sabe se vender, né? Você não se dá o valor, né? E às vezes a pessoa está pagando você falando, ele vale muito mais. Eu fui começar a dar consultoria, por exemplo, né? Quando eu falei o preço, ele falou, eu pensei que você ia me cobrar uns 2.000. Eu falei, meu Deus. E eu ensinei assim, em poucas palavras, ele pegou na hora. E aí eu descobri que um dos sócios estava levando vantagem, então ele não quis mais, né? Ou seja, a empresa não existe mais também. Mas assim, então, ou seja, ele preferiu morrer do que aprender, ter humildade de dar um passinho atrás, né? Todo carro tem rei, não é à toa, não. Luiz, mais algum assunto queira abordar? Não, Passar pro eu pessoal? agradeço, assim, não sei se, espero tenha servido, assim, de aprendizado, né, de uma luz, né, mas existe solução. Eu peguei uma empresa que ela, quando eu fui conversar, né, o casal choraram e tal, como se não tivesse solução. Então, como que você o médico vai receitar uma receita para alguém sem um diagnóstico? Então, como é que é feito? Primeiro, se faz um breve diagnóstico e avalia. Às vezes você fala, realmente. Então, às vezes eu já peguei empresa assim, que nem eles quem estavam lá dentro acreditavam no negócio. Né? Hoje a empresa é outra empresa, mudamos de empresa, conseguimos falar com o mercado, como se fala com o mercado, como é que se vende para o mercado. Às vezes você tem uma mina de ouro, você nem sabe. E o mercado também não sabe. Também. Então não acontece. Então, agradeço, preencha aí se der uma turma aí de 50, qual é o preço que alguém vai falar? Vai ser uma honra poder passar os conhecimentos, umas 5, 6 aulas aí, para a gente poder, assim, dar uma instrução, eu tô formatando. E aí pergunta, qual é a tua dor, né? A dor de um não é a dor de outro. Eu tenho alguém que está com dor que não sabe o que faz com o dinheiro. É uma coisa. Tem gente que não sabe o que faz para... E tem coisa que vai ter que ser sincero, ó. Eu fui para uma empresa e aí falou, ó, cara, você tem que fechar isso aqui, ó. A empresa tem que fechar. Eu não conseguia crédito. Aí a gente foi lá, conseguiu crédito para ela, deu um ar, tá rodando. Tá rodando, já estamos revertendo. E uma consultoria falou, não tem chance. Não tem chance porque não tinha crédito. Mas a gente conseguiu crédito, conseguiu viabilizar crédito, viabilizou crédito a longo prazo, alongou a dívida, deu um fôlego, a empresa deu uma alavancada. Então, cada caso é um caso. Deixa suas redes sociais para o pessoal acompanhar. Já falou do LinkedIn, né? Como que tá lá? A gente vai deixar aí também nos comentários, né? As redes sociais marcadas. Sim, sim. Então, esse é um projeto, assim, né? Eu vejo que, pela experiência, que a gente pode contribuir com muitas. Inclusive, né? Uma coisa, assim, impressionante que eu vejo, tem um cara chamado Cláudio Galeazzi. Ele foi o maior reestruturador de empresas do Brasil. Ele teve com a Bíblia Diniz, com o trio lá, né, que criou a loja americana. Ele foi o maior. Ele tem um livro fantástico, né? Que ele conta 12 histórias de empresa. E ele começou assim, estava quebrado. E ele teve que ficar escondido dentro de casa, senão os credores pegavam ele. Então ele ficava no sofá pensando em se matar. Então, assim, geralmente ele achava que não tinha solução. De repente ele tinha solução. E a primeira coisa que ele foi pintar o teto da empresa, porque ele ficava olhando para o teto, né? Então ele fala isso. A primeira coisa que foi fazer foi pintar o teto, né? Porque estava mal, né? E ele tomou uma iniciativa, né?
de com os erros dele poder ensinar outros a poder reerguer. E ele criou uma empresa, hoje a Galeazzi e Associados é o maior reestruturador de empresas, né? E uma coisa impressionante, que eu queria deixar assim, terminar, uma mensagem, né? Deus é muito importante no processo, né? Só que eu vejo muita gente falar em Deus, falar de espiritualidade, mas não pratica dentro da sua empresa. E parece que coloca toda a culpa, não, são coisas apartadas, na minha opinião. Aquele que tem mais espiritualidade, ele tem mais condições, ele é mais confiável numa negociação. E então, todo empresário, você está em uma crise aí, a primeira coisa, vai se cuidar da tua saúde. É a primeira coisa. Se você está bebendo, se relaxando no final da tarde, tomando para poder esquecer, você está se matando e se tornando-se inadequado para encarar a realidade. Tem um livro que eu aconselho chamado Você Aguenta Ser Feliz? É do Nizam Guianese, né, um dos maiores publicitários do Brasil. Estava em colapso, e com o Flávio Rocha, que é um maior psiquiatra. Então, o que ele faz? Primeira coisa é você se cuidar do seu corpo, você cuidar da sua mente, para que você possa ter forças para poder ter lucidez para fazer gestão da sua empresa. A segunda coisa é ter uma humildade, reconhecer que está fazendo coisas erradas e precisa voltar e dar um passinho atrás, né? Depois, se você tiver uma crença, isso é muito bom, você tem um relacionamento, uma crença, um Deus, em que você possa... Eu como executivo, né, você sabe que eu tenho uma linhagem espiritual, eu sempre orei, porque, vou te falar um negócio, dentro da tua equipe tem tantos espíritos contrários, malignos, né? E tem tantos espíritos ali que querem destruir a tua empresa. E você não sabe o que você está vendendo. Uma vez eu fui chamado até para fazer uma oração, em que tinha uma pessoa lá que falava, né, com todo respeito também, do diabo. O diabo é assim, o diabo. Aquilo foi incomodando a equipe, foi trazendo um clima pesado. E aí a dona chegou e falou: meu, eu não sei que igreja você pertence, mas olha, cara. E a pessoa saía se espumando. No outro dia tinha trabalhos, assim, coisas malignas. Então, ou seja, você é empresário, você não faz ideia do que você tem dentro do seu ambiente, né? Então, você tem que cuidar com muito. Né? Tem pessoas boas e pessoas mal intencionadas. Espero reencontrar alguém que tem interesse. Como que eles te encontram na rede social? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui para o LinkedIn, né? Eu tenho artigo no LinkedIn, eu faço reportagens, e ver o meu perfil. Eu coloco, eu passo para ti. Eu passo para ti, coloco. Tá aqui eu vou colocar. Vai estar aí na tela. No Instagram também. Na tela aí. Eu vou colocar no Instagram, Luiz Fernandes 185, né, com Z. Eu vou começar também a gravar também, assim, já comecei em algum momento, mas é o que você fala, tem que ter disciplina e fazer sentido, né? Então, perguntas e espero contribuir, né, para que alguém também possa sair de um momento que acha que não tem saída por uma luz no fim do túnel, né? Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Espero que entrem aí no WhatsApp para receber os novos episódios, que em breve vai estar aqui. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Um abraço.